A todos um bom dia e um bom Natal. Que esse vídeo sirva de reflexão para todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos aqueles que me escutam e me assistem em qualquer canto que esteja. Eu gostaria de citar alguns versículos bíblicos para você ter mais ou menos uma noção do que é realmente um Natal. O Natal, Deus já havia anunciado há muito tempo, desde o princípio, lá em Gênesis, quando ele anuncia que o Jesus iria pisar a serpente, está lá em Gênesis. Mas eu gostaria de deixar alguns versículos que se encontram em João 1:11. Diz assim: veio para o que é seu, e os seus não receberam. Esse versículo ele diz que Jesus veio para Israel, porém, com endurecimento dos seus corações, eles não aceitaram e ainda hoje não aceitam, eles esperam o Messias. Engraçado que o povo também ainda não aceitam. Ainda hoje nós falamos de Cristo e o povo não aceita. Mas isso tudo é plano divino. Aí Deus expande essa graça, essa salvação ao resto do mundo, que se encontra também no versículo lá em Tito 2:11, que diz assim: portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quer dizer, ele mandou Cristo para Israel como sua menina dos olhos, endureceu os corações que o povo de Israel era plano divino. O povo de Israel não aceitou, então ele expande para o resto da terra, né? Lá em João 3,16, como todos sabem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nesse versículo muito conhecido, Deus expressa que ele amou o mundo, porque o amor de Deus é supremo a todos, independente de sua cor, sua raça, sua condição financeira. Deus ama a todos iguais. Não é especificamente um grupinho, não é especificamente algumas pessoas que supostamente se dizem salvas, porém com um detalhe. Lá em Judas, no livro de Judas, eu não lembro agora o versículo, que diz assim: Judas pergunta ao próprio Cristo: Senhor, por que há de o Senhor vir apenas para nós e não para o mundo? Fica uma pergunta no ar. Quer dizer, Jesus vem para aqueles que o aceitam. É muito importante a gente dizer isso, porque seria injusto algum indivíduo seguir a Cristo, fazer as suas ordenanças, amar ao próximo, amar a Deus sobre tudo, e Deus vir para todos. Quando ele amou o mundo, ele amou a todos. Porém, Cristo vem resgatar a igreja. A igreja somos nós, não é templo dividido por homens. O que eu queria deixar bem explícito aqui, que em Romanos 10, versículo 9 e 10 diz assim: se confessares com tua boca e creres com teu coração, serás salvo. Já lá em Atos 16:31, o carcereiro diz: o que faria eu para ter a salvação? Então Paulo olha para ele e diz: crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Então devemos se expressar e viver como discípulos, tentando imitar a Cristo. Eu sei que é difícil,
A vida do cristão é difícil, mas devemos a todo custo tentar seguir a Cristo, ao menos chegar perto. Eu gostaria de citar para você 1 Coríntios 13, para te mostrar e te explanar o tamanho do amor de Deus para conosco. Entenda uma coisa, Deus amou o mundo, que deu seu Filho para nos salvar, termos direito novamente, depois de Adão, a ingressarmos ao céu através de Jesus Cristo. Ele derramou seu sangue para te salvar, para me salvar. A diferença é que alguns aceitam e expressam e vivem, e outros não. Outros vivem impiamente nas suas vidas de pecado. Lá em Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale língua de homens e de anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa ou como símbolo que tine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios de toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso aproveitará. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. Esse amor que Deus expressou para a humanidade, ele está falando de Jesus Cristo. Porque se você for lá para o versículo 12, diz assim: porque agora vemos como espelho. As pessoas veem o amor de Cristo em nós. Eu sou espelho de Cristo. E agora conheço em parte, conhecerei também como sou. Permanece a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior deles é o amor. O maior é quem? Cristo, meu amigo. Se você tem Cristo, você tem a vida eterna. Se você não tem Cristo, você não tem a vida eterna. É simples. O próprio Cristo disse: quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho não tem a vida. O Natal é isso. O Natal foi o amor de Deus para com a humanidade, dando seu Filho para que todos que nele crê não morra, mas tenha direito novamente à graça imerecida, que é o céu. Maravilhoso. João fala lá em Apocalipse 21, começando do versículo 1, mais ou menos um pouquinho do que seria o céu. O céu é maravilhoso. Não queira ir para o inferno. Aceite Jesus como Salvador e não vá nessa onda de Papai Noel, coisas que a mídia expressam aí que não tem nada a ver. E isso é uma festa pagã, ímpio. O ímpio que gosta dessas coisas. Eu quero te dizer, você que acredita em Papai Noel. O Papai Noel sou eu. Quando eu quero, dou um presente aos meus filhos. Mas Jesus Cristo é o principal motivo do Natal. Jesus Cristo derramou seu sangue para te salvar.
Eu quero dizer, meu amigo, que o comércio é quem produz essas festas para lucrar, lógico e obviamente. É muito bom receber presente, mas que nós nunca esqueçamos que houve um homem, filho de Deus, amando de Deus, para te salvar e me salvar. O direito é de todos. Agora tem uma coisa: Deus não entra em tua vida se você não permitir. Eis que estou à porta e bato. Se abrires a porta, entrarei e cearei com vós e vós comigo. Ele está te dizendo que Jesus Cristo vem e bate em tua porta, mas só você pode abrir. Não olhe para os outros, olhe para a tua salvação. O futuro de tua alma está nas tuas mãos. Aceita Jesus como teu Salvador e venha para o Natal, que um dia nós estaremos com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no céu, eternamente. Deus te proteja, proteja toda a tua casa, em nome de Jesus. Fica com Deus.